Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje o programa está cheio de alegria. O nosso convidado, todo mundo conhece. Lúcio Gonçalves, Uma meu satisfação. querido, que felicidade em tê-lo aqui. Lúcio, conta como é que surgiu esse teu brilho, essa tua vontade de estrear no mundo. É muito legal estar aqui com você. Primeiro que você é uma pessoa muito querida, família maravilhosa, lembranças incríveis da sua mãe, Sim. né? Maravilhosa. E assim, tá aqui contigo nesse momento, com essa energia que tu tens, que emana, é muito legal. E o nosso trabalho é isso, a gente está na área de comunicação exatamente há mais de 30 anos, né? E desde 89 que a gente faz um trabalho bem legal na área de comunicação, na área de eventos, de Sim. cerimonial, e fazendo com que realmente as coisas aconteçam na cidade de Manaus. E sempre foi o meu propósito, tanto como jornalista, como comunicador, como colunista social, sempre foi levar para as pessoas o entretenimento, levar para as pessoas um lazer saudável, que elas pudessem realmente se encontrar entre amigos e familiares e vivenciar aquilo e guardar aquela doce lembrança. E também mostrar um pouco dessa tua alegria, que só quem é amigo conhece, né? É muito bom. Essa doçura. Gente, para quem não é íntimo, o Lúcio é uma das pessoas mais carinhosas que existe. A gente vê, né, quando uma pessoa é realmente uma pessoa do bem, pelo carinho com que ele trata a mãe e os animais, né? E você foi um filho espetacular. E você é um pai de pet como ninguém, né? Nunca, nunca, nunca deixei de ter pet. Tivemos pet a vida inteira na minha casa. Minha mãe também adorava. Sim. Então, a minha mãe, que foi assim o grande exemplo da minha vida, né? A minha grande companheira. Eu digo sempre às vezes às pessoas: tu deixaste de viajar para cuidar da tua mãe? Eu não deixei de fazer nada. Eu cuidei da minha mãe a todos os momentos, enquanto ela esteve nesse plano, nesse mundo aqui comigo, ela esteve sempre na minha companhia. Então, e não me arrependo nem um segundo. E ela era apaixonadíssima por ti, né? Ah, com certeza, sim. Sabe aquela pessoa que apoia 100% tudo que a gente faz? Então, minha mãe sempre teve essa característica, né? Tanto é que o meu irmão João, ele é pastor evangélico. Jura? A minha mãe era catolicíssima, dama de Maria Auxiliadora, lá no Colégio Auxiliadora, sempre foi muito católica. Usava fita rosa, na missa no Auxiliadora, tinha um lugarzinho dela cativo. E eu sempre fui essa pessoa envolvida no mundo esotérico, no mundo místico, desde o tempo da UFAM, da década de 90, que a gente promovia justamente as feiras místicas na UFAM. Minha mãe nunca se importou com nada. Ela sempre dizia que os filhos tinham desejo de realizar as suas realizações profissionais e ela estava ali para apoiar. Então, isso sempre foi um exemplo de vida para nós. Eu me lembro dela, assim, como se ela ainda estivesse por aqui. Mas eu acho que determinadas pessoas, elas podem ir para outro plano, mas a gente sente a presença delas, né? Eu sempre sinto a companhia da minha mãe, eu tenho certeza que a tua mãe também não... E o Zenaldo, que também não sai daqui, Zé. Não sai. O Zenaldo, a energia dele eu acho que o Zenaldo, aqui. Todos nós guardamos uma energia incrível dele, porque, nossa... Mas esse local, que era a segunda casa dele, é impressionante. Muito legal. A gente, quando começa a falar nele, começa a acontecer umas coisas, não quero nem te falar, mas... Bom... Você já era uma criança assim, animada, gostava de fazer festinha, teatrinho para os colegas? Você tocou num assunto super legal. A minha chefe, você sabe que eu trabalho na Assembleia Legislativa, minha chefe Alessandra Campelo. Um abraço, Alessandra Campelo. Um beijo. E a Alessandra, tem um detalhe, eu chamo a Alessandra deputada, mas é porque nós fomos amigos de infância. Ai, que legal. Então moramos a vida inteira ali no Boulevard. Sim. Estudamos no Colégio Arthur Araújo. Nós moramos a vida inteira no Boulevard. E eu e a Alessandra estudamos no Arthur Araújo. E eu sempre fui aquela
aquela criança que promovia as peças do colégio, Semana Santa, e a Alessandra tinha uma característica, ela era sempre a minha atriz favorita. Olha! A Alessandra sempre foi uma menina bonita. Sim, então lindíssima. Ela era Nossa Senhora, ela era o Coelhinho da Páscoa, ela era a atriz da peça infantil, ela era tudo. Então nós nos divertíamos muito. Eu era isso aí no Colégio Auxiliadora. E era muito divertido, porque na nossa época tinham muitas atividades assim, né? Eu lembro que eu cheguei no Colégio Auxiliadora a dirigir, junto com o Juarez Júnior, vários jograis da professora Vânia Pimentel. Claro. E as alunas se reuniam e nos contratavam para dirigir os jograis, as peças. Você já viu como é que tá o Teatro Auxiliador agora? Tá lindíssimo. Não, elas têm um cuidado, agora um primor, reformaram muitas áreas, né, do colégio. Eu lamento que o espaço não seja mais utilizado. Porque hoje as escolas, desde o Enem, as escolas tiveram que priorizar determinadas coisas, né, para estar entre aquela lista do Enem, e excluir algumas atividades que eram super importantes para a vida da gente. O teatro é importantíssimo. O teatro era uma maneira de envolver a criançada nos ensaios. Não, eram avaliações literárias da professora Vânia, da professora Rita Raical. Sem dúvida, a Vânia e a Rita destravaram a minha língua, porque eu era uma criança super tímida. E de tanto jogral, tanta apresentação, tanta peça, tanta representação e tal, eu consegui colocar para fora, porque eu não abria a boca, enfim. E foram momentos mágicos da minha vida. Eu lamento que hoje, e eu já fui para o Colégio Auxiliadora porque era tímida demais. Eu lamento que hoje as escolas têm que priorizar só aquela educação atividades de cópia e fazer aqueles simulados de Enem. Isso, Trícia, limita muito a questão cultural do jovem, né? Porque aí ele fica sem conhecimento dos grandes autores, dos grandes literatas, coisas que nós, na nossa época, nós conhecíamos com grande domínio, né, de assunto. Então, eu sempre fui essa criança voltada para o teatro, para os eventos culturais, para as atividades que eram realmente extra classe. E uma outra coisa que eu gostaria de falar um pouco é que, assim, estudar-se em escola pública ou particular, as atividades eram as mesmas. O que diferenciava é que quando você colocava numa escola religiosa, tanto religiosa da Igreja Católica ou da Batista, como Ida Nelson, é porque você queria o diferencial da religião. Hoje, as escolas religiosas, elas não são mais permitidas a influenciar tanto no caráter das pessoas, né? Na formação do caráter, né? Daquele jovem e tudo mais. Por quê? Porque seja religiosa, seja pública, seja privada, a preocupação é única, é o Enem. É verdade. E aí você não tem mais como escolher, meu filho é tímido, eu vou colocar numa escola que incentive essas atividades. Pois é, e aí como eu te disse, e aí desde muito cedo, depois logo em seguida eu entrei na Universidade Federal, que quando eu entrei ainda era FUA, entrei, fiz o curso de biblioteconomia e lá eu tive um relacionamento incrível com todo mundo da área de comunicação social, de ciências sociais, de pedagogia, porque era a mesma época do Zezinho Correia. Então muita gente, todo mundo ali se conhecia. Zezinho todo mundo ali é outro amigo que a energia dele todo mundo se tá conhecia. Sempre presente. Foi muito legal. E desde lá também eu promovia eventos, né? De caráter esotérico. O professor Gedeão Amorim era o diretor do ICHL. Lembro. Grande apoiador. Desde aquela época ele já era visionário. Ele já era um homem que tinha uma visão aberta de que a academia, a universidade, ela estava aberta para aqueles conhecimentos culturais e para aquela economia criativa. Porque tu sabes que eu fui criada lá dentro, mesmo antes de ser aluna e me tornar professora, eu fui criada lá dentro porque a minha mãe era professora, ou coordenadora do curso de História, ou chefe de departamento, ou diretora do museu da universidade, ou chefe de gabinete do reitor. Então, eu estava lá, sempre, porque nós éramos
buscados na escola e íamos para o funk, naquele tempo era o UA, né? E eu falo na brincadeira com os meus alunos, assim, que eu acho que a mamãe deixou cair o meu umbigo lá. Não tem aquela crença de que, se colocar no mar o umbigo da criança vai ser viajante. Pois bem, eu nunca saí direito de lá. Lá eu conheci tudo e conheci essas pessoas enquanto alunas, outras enquanto diretores, né? Então o Gedeão é uma dessas que eu conheci no ICHL. Como também conheci outros tantos que foram... maravilhosos. Professor Valmir. Professor Valmir foi incrível. Kátia, professora Deise, professora Cassandra, professora Luísa. Tantos e tantos e tantos professores queridos. Otone. Pessoas que eu amo de paixão e que fizeram parte da minha formação acadêmica. Sim, e gente com quem eu trabalhei depois... Miss Isabel. Isso! Ai, nossa, tanta gente dos departamentos como um todo. Depois de passar pela UFAM, aí eu fui para a Unip, fui fazer publicidade, onde eu formei em publicidade. E lá eu segui a carreira, continuando, né, com os eventos sociais, que eu tenho a empresa Luz Cerimonial, que eu fazia as festas de 15 anos, sim, casamentos, inaugurações, tudo. Ainda faço. Claro que hoje... Bem menos eventos eu faço, até por questão de tempo, porque você sabe que a gente, como assessor parlamentar, tem uma certa dificuldade de conciliar o nosso tempo, até porque nós temos uma dedicação à Assembleia. Eu acho que, na verdade, você não pode ter compromissos fixos, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, exatamente. Né? E aí a oportunidade que eu tive de trabalhar com a Alessandra foi maravilhosa. Eu já vinha de trabalhos com 2 outros deputados que eu trabalhei, o deputado Josué Neto, e trabalhei também com o deputado Sabá Reis. E logo em seguida fui trabalhar com a Alessandra Campelo, que eu tenho uma verdadeira paixão. Que além de uma mulher lindíssima, uma mulher que tem umas pautas maravilhosas, é tua amiga de infância. Minha amiga de infância. Então, ela tem um respeito muito grande pelo trabalho e ela nos deixa trabalhar, todos nós, toda a equipe, tanto na Procuradoria, quanto no gabinete, quando ela era secretária de Estado, ela deixa a equipe trabalhar. A produção nossa é muito espontânea, porque nós nos sentimos muito livres para trabalhar. Porque alguns políticos têm um defeito, qualidade, sei lá, de serem muito centralizadores, né? E é uma grande qualidade quando você trabalha com alguém que justamente te deixe trabalhar. Deixa trabalhar, a coisa flui, as coisas são positivas e tudo resulta num grande resultado bom, positivo para as pautas dela, quanto para a produção do trabalho. Vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já com mais Lúcio Gonçalves. Voltando aqui, nesse papo super agradável com o queridíssimo Lúcio Gonçalves. Lúcio, eu não vou perguntar mais nada, você conduz essa entrevista da maneira que você quiser, porque você tem o dom da comunicação, mas conte mais. Então, aí, no ano da pandemia, o que aconteceu? Eu já estava com um processo de renovação dentro do de reinvenção, né? E já não estava mais fazendo tanto evento, tudo, e aí a pandemia veio. Eu já tinha toda aquela experiência dos anos 90. Eu trabalhei uma época, como que eu sou pesquisador na área de tarô, e eu já tinha trabalhado na Mandala, que era da Estrela Benitá. Mandala era uma loja no centro, na Joaquim Sarmento. Exatamente. A Estrela Benitá, que era até funcionária da SEAD. Ela foi funcionária há anos e anos de carreira da SEAD, ela
tinha essa loja esotérica. E lá a Estrela era uma das expositoras da Feira Mística da UFAM, e também ela era uma pessoa maravilhosa. Ela tinha um consultório e eu atendia tarô na loja dela. Fazia um mapa astral, Fazia mapa astral, e ela fazia também... Eu me lembro porque o cursinho pré-vestibular era lá naquela rua. Naquela rua, Camões. E era um buchicho da molecada lá querer fazer mapa astral. Camões do Lázaro. E ela tinha aquela... Ela fazia a fotografia da aura. Aquela máquina, que era uma máquina enorme, a gente botava a mão dentro e fotografava, e ela fazia aquele estudo de cromoterapia das cores da aura. Ela era uma pessoa incrível, estudiosa na área. E aí eu já tinha toda essa experiência. E aí o que aconteceu na época da pandemia? Eu estava saindo do luto da partida da mamãe. E aí foi muito difícil para mim. A pandemia foi um luto para todo mundo. Foi um luto para todo mundo. Mas assim, né? Trícia, eu lhe digo com toda sinceridade, a mamãe ter partido um ano antes foi uma bênção de Deus. Exatamente. Porque como ela tinha crises muito constantes de ter que ir para o hospital, se eu chegasse no hospital e me obrigassem a deixar a mamãe e eu ter que ir para minha casa, eu ia enlouquecer. Olha, uma das coisas que quando houve a pandemia, eu mais agradecia é que a minha avó materna não tivesse mais aqui para ver isso, para assistir aquele momento. Deus o livre, porque foi muito triste. Eu perdi minha mãe, eu perdi minha avó paterna, eu perdi tios e o meu marido escapou assim. Ficou bem doente, por um triz. É verdade. E aí eu estava recém saído desse luto no período da pandemia. E o Alisson, que é o meu companheiro, ele tem mãe e vó. Então ele estava em casa, trancado em casa, ele é enfermeiro, trancado em casa com a mãe e vó, com a irmã recém-parida, porque tinha tido bebê, e estava no auge da pandemia. Meu Deus! E eu em casa, sozinho, e ele dizia, vai ler um pouquinho. Eu estava fazendo direito, eu estou fazendo direito na Santa Teresa. Meu Deus do céu, Lúcio, quantas faculdades! Tudo eu invento, e eu gosto de estudar. Eu também amo. E aí, o que aconteceu? Eu não te julgo. Eu estava fazendo direito. E ele disse, vai estudar um pouquinho, para de chorar, para de pensar besteira, te acalma, te controla. Aí eu peguei e fui para a minha biblioteca, eu tenho uma estante enorme na sala, e os meus livros, tarô, cabala, horóscopo, signos, profetas, não sei o que. Eu digo, meu Deus. Eles todos te olhando. Todos me olhando e me chamando. Eu digo, eu vou fazer uma imersão. Peguei todos os livros, levei para cama e comecei a ler dias e dias. E tu sabes que o meu marido passou uma boa parte da internação lendo cabala, você tem que ler, você tem que fazer com que a sua mente, essas coisas, num período como aquele, a gente tinha que fazer com que a nossa mente funcionasse positivamente. Era o meu pensamento. Sim. E os autores de todos aqueles livros que eu já tinha conhecimento, que eu já tinha estudado, que eu já tinha lido, eles todos estavam me dando um novo horizonte. Aí eu digo assim, meu Deus, quando essa pandemia passar, a primeira oportunidade eu vou fazer um evento esotérico de novo, trazer de volta para Manaus. E a referência que eu tinha esotérica era a Cici Rolim, o Cinésio. Cici Rolim, eu quero fazer um evento esotérico. Bora reunir um pessoal nosso de confiança, gente boa, estudiosos, pesquisadores, pessoas que trabalhem nessa área, mas que sejam sérias e respeitadas. E a Cici me colocou alguns canais de contato. E eu comecei, ali onde é na rua Rio Branco, quase em frente ao Salomé, tinha uma cafeteria chamada Armazém, que tinha um Buda gigante. Lembro. Eu fiz um chá esotérico lá, lindíssimo. Olha. Um chá chiquérrimo, as pessoas pagavam pelo chá e entravam na cafeteria, tinham direito a comer e beber de tudo, e ainda tinham 4 esotéricos atendendo e 4 lojinhas fazendo venda de produtos. Foi uma fofura. Deste tamanho o evento para 80 pessoas. Aí, nesse momento, tu já viste que precisava ter uma magnitude. Exatamente. Aí eu já saí de lá com a Feira Mística de Manaus,
para o Palacete Provincial. Sim. Graças a Deus, eu quero fazer aqui um agradecimento super especial ao secretário de Cultura. Sem dúvida. O nosso querido Marco Apolo, que sempre apoiou, que sempre fez com que os nossos eventos tivessem lugar apropriado, tivesse oportunidade como evento que gera emprego, sem dúvida, de produção criativa e, principalmente, que nos dá o respeito de ter o apoio do governo do Estado por intermédio da Secretaria. E se tem uma coisa que a gente, completamente, o nosso Estado pode se gabar de ser infinitamente superior a todos, é na área da cultura, né? É verdade, graças a Deus. Olha, são poucos os estados que conseguem manter seus palacetes, seus teatros movimentados, tendo atividade, recebendo público, né? Nós temos a felicidade, tanto no Palácio de Justiça, termos tours, quanto no Teatro Amazonas, o Largo é aquela festa toda, todo o Palacete Provincial serve de uma referência, né? Com tantos museus. Isso! E aí foi muito legal a nossa estada durante o Palacete. Sendo que os nossos eventos esotéricos, eles são 3 dias. E 3 dias de 10 da manhã a 10 da noite. E o que acontecia? O calor nos incomodava um pouco, porque lá não tem um ar-condicionado total. E aí surgiu a oportunidade de fazermos no Salão Solimões, no Palácio Rio Negro. E aí nós nos encontramos no lugar perfeito, no lugar seguro, no lugar com estacionamento, com praça de alimentação, e fizemos esses eventos com muito carinho para as pessoas de Manaus. E até hoje esses eventos funcionam e tem esse apoio da Secretaria de Cultura. Às vezes eu fico com pena, por exemplo, de determinadas praças que ficam sujeitas somente à depredação, né? É verdade. Porque a gente tem muito movimento no Largo São Sebastião, mas assim, Praça da Saudade, toda vez que eu passo lá, mesmo depois de reformada, mesmo depois de terem tirado aquela coisa, aquele prédio horrível que tapava a visão do Rio Negro, né? Praça da Polícia, enfim, várias praças nossas. Temos que começar uma campanha, né? Reviver essas praças. Que nós não frequentamos mais, né, Lúcia? Você lembra muito bem que a Praça da Saudade era uma praça que a criançada brincava, que tinha aquele avião. Todos os domingos tinha um avião, era um passeio. Era um passeio. A juventude nossa foi sentada na Praça da Polícia, cinemas para um lado, alemã, fiorentina para o outro. Verdade. A gente trazendo comida, comendo todo mundo junto, né? O Salinhaque, quando veio aqui, lembrando disso, a gente até de madrugada sentado na praça. Hoje em dia, a gente meio que deixou de frequentar esses espaços públicos. O centro histórico, ele precisa, apesar de nós termos grandes, como você disse, monumentos e grandes centros culturais preservados pela Secretaria de Cultura, eu acho que a Prefeitura e outros órgãos também devem se preocupar com essa revitalização do centro, oferecendo segurança. O principal é isso. Mas aí o que eu te digo, né? O que eu penso é que o público que frequentava essas praças volta a frequentar tendo uma mini feira. É verdade. E esse é o nosso projeto. Aguardem coisinhas que vêm por aí. Você já vai ser convidadíssima. Já estou lá. Quando estivermos iniciando essa nova edição. Porque, olha só, há pouco tempo fizeram uma feira de flores na Praça da Saudade. E aí encontrei gente que eu não via há muito tempo. É uma forma de se reencontrar com as pessoas. Exatamente. E desse espaço público, reviver. Não ficar o espaço público sujeito a pichadores, a galeras, reunião de gente que não presta, e voltar a atrair o nosso público, né? O público frequente, que passou a vida toda frequentando. As famílias. Você lembra que, até meu querido aqui vai lembrar, os passeios no fim de ano, eu lembro que papai e mamãe nos levavam para ver as vitrines das lojas na Eduardo Ribeiro. Gente, aquilo era o Natal era um acontecimento. Eu já escrevi várias crônicas a respeito disso. Era um passeio. E eu tenho que fazer. Agora, gente, a Praça da Matriz ficou uma coisa sinistra, né? É verdade.
está completamente abandonada, passou por uma reforma recente e aquele monumento belíssimo, aquela fonte, está se acabando, virou abrigo de moradores de rua, lamentavelmente. O gramado se acabou, tudo ali. Você lembra quando tinha o aviaquário? Lembro. Que era um passeio incrível que nós fazíamos. Mas olha, Lúcio, hoje em dia eu tenho medo de ir à missa na Matriz. É verdade. Você sabe que eu me lembro muito daquela Praça da Matriz, aquele painel de pintura que tinha um fotógrafo lambi-lambi, ele tinha um burrinho de boneco que as crianças subiam no burrinho para bater a foto, aquilo era o máximo. Eu acho que ainda tem até isso nos álbuns, porque nós não temos mais foto impressa, né, hoje em dia. Mas todo mundo tem uma foto na Praça da Matriz, né? Todo mundo tem. Todo mundo que nasceu e criou aqui. E eu casei na Igreja da Matriz e não tenho coragem. Meus filhos fizeram primeira comunhão lá, eu não tenho coragem, eu tenho medo, porque a gente não sabe quem vai encontrar. Aqueles pequenos jardins, né? Em todas as grutas que eram lindas. As grutas hoje elas estão ocupadas, você não sabe se é mendigo, você não sabe se é bandido, você não sabe o que é. Né? Lamentavelmente. Olha, meu querido, eu vou te dar espaço para as tuas considerações finais e a gente vai ter que marcar uma outra vinda sua. Eu acho que você vai, a gente tem muito assunto. Quando tiver data para essa feira. Olha, eu fico muito feliz, quero te agradecer o convite. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Primeiro que essa casa aqui também eu tenho uma história incrível aqui, né? Porque eu fui colunista aqui, né? Olha. Na época do nosso querido seu Cassiano Batará, né? Sim. O grande Batará. Outro então, que ainda tá era o Dantas aqui, Brito, né? que era o editor-chefe, o Dantas Brito. Pessoas assim maravilhosas. E foi muito legal vir aqui para essa entrevista. Muitíssimo obrigado pela consideração. E a casa é sua. Venha sempre que quiser e sempre quando tiver uma novidade. Me coloco à sua disposição também, o que você precisar. E ao teu público, aos teus telespectadores, aos teus seguidores, a todos, muitíssimo obrigado pelo carinho. Deixo à disposição.